Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA, de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fera e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. E a gente tem muito chão pela frente hoje. Nossa, com certeza. E para as pessoas que acompanham o nosso mergulho, a edição de hoje tem um alvo assim bastante específico. Nós vamos dissecar a edição 1205 do Informativo do Supremo Tribunal Federal, que saiu do forno agora no dia 25 de fevereiro de 2026. Isso mesmo. A ideia desse nosso encontro de hoje é justamente traduzir aquela densidade toda da mais alta corte do país de uma maneira palatável, desamarrando mesmo os jargões, mas sem perder aquele rigor técnico que a nossa prática do direito exige, sabe? Porque o papel de uma análise jurisprudencial profunda é justamente olhar para além daquelas ementas frias, né? Exato. Uma decisão do plenário do STF, ela nunca é apenas sobre aquelas partes ali envolvidas no processo. É sempre um recado institucional. Um recado que redefine o planejamento de carreiras, que altera toda a dinâmica dos cofres públicos e muitas vezes acaba reescrevendo a forma como a própria sociedade interage. Muda o jogo todo. A nossa missão aqui é justamente conectar essas teses, fixadas lá em Brasília, com a vida real de quem opera o direito na ponta, mostrando a engrenagem por trás de cada voto. Perfeito. E olha, a nossa primeira pauta de hoje ilustra perfeitamente essa dinâmica de engrenagens institucionais que você comentou. O Supremo julgou uma questão bem interessante envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa OAB. Tema importantíssimo. Demais. É sobre um limite de cobrança de anuidades. Para quem não lembra, lá em 2011 foi editada a Lei 12.514. E essa lei estabeleceu um teto geral para os conselhos de fiscalização profissional. Isso, tentaram dar uma padronizada. Exatamente. A regra dizia que para profissionais de nível superior, a anuidade não poderia ultrapassar aqueles R$ 500 na época. Só que a OAB acabou ficando de fora dessa limitação. E isso gerou muito debate, né? Muito. E o plenário, ao analisar esse caso agora, no recurso extraordinário com agravo 1.336.047, lá do Rio de Janeiro... Que é o tema 1080 da repercussão geral. Isso. O STF cravou que essa regra geral realmente não alcança a ordem. Vamos desempacotar isso, porque, à primeira vista, para quem lê rápido, pode soar apenas como um protecionismo de classe. Com certeza. A leitura superficial costuma sempre apontar para esse lado do corporativismo. Mas a fundamentação da corte constrói um raciocínio totalmente diferente. Totalmente. O argumento ali não gira em torno de privilégios, gira em torno da natureza jurídica da instituição. O STF reiterou uma posição histórica de que a OAB não é um conselho de fiscalização profissional comum. Não é um CRM ou um CREA da vida. Exato, não é como o Conselho de Medicina ou de Engenharia. Ela presta o que o tribunal define expressamente como um serviço público independente. Serviço público independente. Isso. A ordem ocupa uma categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas do nosso país, o que, na visão dos ministros, retira a OAB daquela vala comum das autarquias corporativas. E o que justifica, assim, essa categoria ímpar é a própria leitura do artigo 133 da nossa Constituição. O texto constitucional é muito categórico ao afirmar que o advogado é indispensável à administração da justiça. Sem dúvida. Então, a partir dessa premissa, as finalidades institucionais da OAB extrapolam muito a simples defesa de um grupo de trabalhadores. A instituição carrega a obrigação constitucional de defender a ordem democrática. Os direitos humanos. Sim, os direitos humanos, a justiça social. E isso exige um grau de autonomia financeira e administrativa muito superior ao de um conselho que, no fim das contas, apenas fiscaliza se um diploma é válido ou não. Perfeito. E existe um pilar do direito que resolve esse aparente conflito de leis de uma forma bem didática. O princípio da especialidade. Ah, o bom e velho princípio da especialidade. Ele mesmo. O Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, é uma norma específica e ela confere expressamente à ordem a competência para fixar e cobrar as contribuições dos seus inscritos. Quando o legislador criou aquela lei de 2011 para tentar organizar a bagunça generalizada que existia nas cobranças dos outros conselhos, essa norma, por ter um caráter geral, não teve e nem poderia ter o condão de revogar tacitamente as disposições específicas do Estatuto da Advocacia. Faz todo sentido. Então, a tentativa de enquadrar a advocacia nessa limitação de teto caiu por terra de vez no STF. O resumo da ópera para nossa audiência que atua na área é que a fixação, a isenção e a cobrança das anuidades continuam sob o guarda-chuva exclusivo do Estatuto da OAB. Exatamente. A autonomia financeira foi preservada. Bom, mudando um pouco o escopo agora, saindo desse setor privado e indo para o gigante mundo do funcionalismo público federal. O nosso segundo tema de hoje afeta uma dor muito, muito comum quando a gente fala de aposentadoria. E como afeta? O caso também veio do Rio de Janeiro, no recurso extraordinário 1.408.525. Para quem gosta de anotar, é o tema 1289. O que é fascinante aqui é ver como o STF lida com a mutação dessas verbas salariais ao longo do tempo. O debate central envolve a GDAs. A gratificação de desempenho de atividade do Seguro Social. Isso. E o governo federal frequentemente utiliza essas gratificações como ferramentas de gestão mesmo, uma forma de incentivar a produtividade do servidor. Claro, faz parte da administração. O ponto de fricção começa quando acontecem alterações legislativas no valor mínimo dessa gratificação. A tese que foi levada à corte questionava o seguinte: se o simples aumento do patamar mínimo da GDAs transformaria essa parcela numa verba de caráter genérico.
E se fosse genérico, obrigaria a administração a estender esse mesmo valor para os servidores inativos, os aposentados. Perfeitamente. O direito administrativo tem um nome bem peculiar para esse tipo de vantagem. Eles chamam de gratificação pro labore faciendo. Em uma tradução livre aqui para nossa realidade mais corporativa, vamos pensar nisso como uma comissão por metas alcançadas. Uma boa analogia. O valor ele é pago estritamente por causa daquele esforço no exercício da função. Então imagina se uma empresa de varejo decide que a comissão mínima de quem está ali no balcão vendendo vai aumentar para garantir um piso melhor para a equipe de vendas. Certo. Essa mudança, por si só, não altera a natureza da comissão. Ela continua sendo totalmente atrelada ao ato de vender. Logo, quem já se aposentou, quem está em casa e não está mais sujeito a bater aquelas metas diárias no balcão, não teria direito a esse repasse automático. E a linha de raciocínio da Corte seguiu exatamente essa sua mecânica. Agir assim depende de avaliações de desempenho. E não é uma avaliação simples, pro forma. Ela tem duas frentes bem definidas. Quais são? Tem a avaliação institucional do próprio órgão, que mede se o INSS atingiu as metas globais dele, e a avaliação individual do servidor. A simples existência desse processo real de aferição de produtividade já legitima o pagamento diferenciado entre os ativos e os inativos. O STF deixou cristalino que alterar o limite mínimo dessa parcela não tem aquele poder mágico de descaracterizar a natureza de recompensa por produtividade. Não é um aumento disfarçado do vencimento base. Mas aí tem um ponto. Toda vez que a gente fala de gratificações no serviço público, existe uma espécie de zona cinzenta temporal. O famoso limbo. Isso, porque quando a lei cria a gratificação, os critérios práticos de avaliação geralmente demoram meses, às vezes anos, para serem implementados. Nesse ato, todo mundo acaba recebendo um valor padrão. A dúvida cruel de quem depende dessa renda é a partir de qual exato momento a regra corta essa equiparação e começa de fato a diferenciar quem está nativa de quem já pendurou as chuteiras. É uma angústia real. Mas o tribunal já tem um entendimento pacificado sobre essa transição, que foi desenhado lá atrás no tema 983 da repercussão geral e que foi apenas reafirmado agora. E qual é o marco? O marco divisório é a data de homologação do resultado das avaliações do primeiro ciclo. Ah, entendi. Durante aquele período de vácuo, em que a gratificação já existe na lei, mas a administração ainda não conseguiu avaliar ninguém na prática, o pagamento assume de forma provisória um caráter genérico. E nessa fase, sim, inativos recebem igual. Faz sentido. Porém, no exato instante em que o primeiro ciclo de avaliação é concluído e o resultado é homologado, a verba reassume imediatamente sua identidade original, que é o pro labore faciendo. E a decisão também trouxe uma modulação de efeitos que, olha, salva a pele de muita gente. Vários servidores inativos vinham recebendo esses valores equiparados, graças a algumas decisões judiciais provisórias lá nas instâncias inferiores. Sim, as famosas liminares. Desses valores. O que significa que, desde que recebidos de boa fé, os aposentados não vão precisar devolver esse dinheiro aos cofres públicos. É um alívio imenso, né, se a gente considerar o impacto brutal que uma dívida com o erário causaria hoje no orçamento familiar de um idoso. Sem dúvida. É a segurança jurídica operando na veia. Bom, transitando agora de direitos remuneratórios para direitos difusos. A próxima pauta exige da gente uma visão bem mais macro do Estado. O plenário referendou uma medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 1201, oriunda lá de São Paulo. Um tema delicadíssimo. Sim, o foco é a crise ambiental severa nos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica. A ação foi relatada pelo ministro Flávio Dino e trouxe para os autos um dossiê alarmante sobre o aumento de incêndios florestais e um certo esvaziamento das políticas de proteção no estado paulista. O Instituição, lá no seu artigo 225, ele é taxativa. Ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O dever do Estado. Exato. E o que os autos dessa ADPF demonstraram, e nós apenas relatamos aqui os fatos julgados de forma imparcial, não foi apenas uma temporada de seca mais forte. Foi apontado um desmonte gradual da infraestrutura de proteção. Tiveram relatos bem pesados. Relatos de redução drástica na fiscalização, reestruturações institucionais que teriam tirado a força das agências ambientais e até a paralisação de pesquisas científicas vitais para a prevenção desses desastres. E o Supremo interveio exatamente porque identificou que, segundo o processo, a inércia do Estado não era um evento isolado, mas sim contínua e sistêmica. O termo jurídico exato que sustenta essa intervenção da Corte é a omissão estrutural. Omissão estrutural. Isso. É importante pontuar que o STF não está se intrometendo no mérito de qual política pública específica o governador de São Paulo deve escolher. A Corte está constatando que a ausência deliberada de medidas mínimas acaba violando um preceito fundamental. Entendi. Quando um Estado reduz o seu quadro técnico a um ponto que inviabiliza o monitoramento por satélite ou tira a presença de fiscais em campo, ele comete, na visão do STF, uma inconstitucionalidade por omissão. A partir desse diagnóstico, a Corte não ficou só naquela declaração de intenções. Ela impôs obrigações de fazer muito específicas. Sim. E as determinações atingiram tanto o governo federal quanto o Estado de São Paulo. Vamos lá. Para a União, a ordem principal foi transparência radical. O governo precisa apresentar dados mastigados sobre o que está acontecendo com o dinheiro das multas ambientais arrecadadas naquelas áreas federais afetadas. Onde o dinheiro está indo, exato. Além disso, a União foi intimada a apresentar todas as providências de recuperação ambiental que foram adotadas ou planejadas. Tem que detalhar em que estágio de execução elas se encontram e quais resultados efetivos foram alcançados. Acabou aquela era de apenas aplicar a multa e deixar a área queimar. É preciso provar a reparação no papel. E o sarrafo foi colocado ainda mais alto para o Estado de São Paulo.
Além desse mesmo nível de transparência exigido da União em relação às multas e aos autos de infração, o governo paulista foi obrigado a apresentar um plano bem detalhado de recomposição do seu próprio quadro técnico. A questão dos servidores. Isso. O STF determinou a elaboração de um cronograma para o preenchimento dessas vagas nos órgãos ambientais. A mensagem da Corte foi claríssima: a proteção do meio ambiente depende intrinsecamente de recursos humanos qualificados. Com certeza. Não existe fiscalização de Mata Atlântica e de Cerrado feita apenas por decreto no Diário Oficial. Exige-se biólogos, exige-se engenheiros florestais, agentes em campo sujando a bota de terra. O Estado terá que provar agora, no próximo exercício, como pretende preencher essa lacuna de pessoal. É uma decisão bem forte. Bom, saindo dessa esfera de obrigações estatais, o mergulho na pauta seguinte nos leva para um dos conflitos constitucionais mais espinhosos e cotidianos que a gente tem. A colisão de direitos fundamentais. Exatamente. O choque entre a liberdade de expressão de ativistas de um lado e o direito de imagem de atividades econômicas do outro. E o palco dessa discussão é a famosa festa do peão de Barretos. O caso veio no recurso extraordinário 662.055, originando o tema 837. O enredo é o seguinte: uma ONG de proteção animal lançou uma campanha massiva na internet, convocando um boicote total ao evento. O principal argumento da ONG era que a utilização daquele sedem, que é aquele tipo de cinto atado à virilha de cavalos e touros para estimulá-los a pular. Isso. A ONG alegava que o uso do sedem configurava uma prática de crueldade e maus tratos. E claro, nós mantemos aqui absoluta neutralidade sobre o mérito do rodeio ou do ativismo. Estamos focando no julgamento. E a reação dos organizadores do evento foi imediata. Eles processaram a entidade, pedindo o pagamento de danos morais e a remoção integral de todas as postagens da campanha. A alegação principal era de que a campanha difamava a imagem de uma festa que é tradicionalíssima e que isso causava prejuízos econômicos severos por afastar os patrocinadores do evento. Se conectarmos isso ao cenário maior, a análise do Supremo não entra no mérito zootécnico ou biológico sobre se há ou não sofrimento animal. A lente da Corte foi estritamente voltada para os limites da liberdade de expressão em campanhas de mobilização social. Se a gente puxar o artigo 5º da Constituição, a liberdade de expressão e de pensamento é um dos pilares mais sagrados da nossa democracia. O STF firmou ali o entendimento de que entidades da sociedade civil têm o direito legítimo de promover o boicote pacífico. Um direito constitucional. Sim. Se uma ONG acredita genuinamente que um evento viola direitos fundamentais, e vale lembrar que a proteção à fauna e ao meio ambiente é um direito fundamental expresso na Constituição, o apelo público para desestimular o consumo ou o patrocínio daquela atividade está coberto pelo manto da liberdade de expressão. É o exercício mais puro da pressão social democrática. Contudo, essa liberdade não é absoluta a ponto de imunizar o emissor de qualquer responsabilidade. A arquitetura da decisão traz um balizamento bem fino sobre como lidar com supostos abusos. O STF reiterou com muita veemência a proibição constitucional de qualquer tipo de censura prévia. Importantíssimo. O Estado não pode determinar que a ONG seja proibida de lançar a campanha antes que ela aconteça. O controle tem que ser sempre feito a posteriori, analisando se a conduta gerou danos ilícitos reais. E é justamente na definição do que constitui o ilícito civil que essa decisão inova e acaba protegendo o ativismo. É verdade. Para que a ONG fosse condenada a pagar indenização ou obrigada a pagar os posts, seria necessário comprovar o que a Corte chamou de má-fé. E provar a má-fé no mundo do direito é sempre um desafio imenso, porque exige demonstrar a intenção por trás do ato. O Supremo desenhou duas hipóteses claras para configurar essa má-fé em campanhas de mobilização. E a primeira é o dolo, certo? O dolo ocorre quando a ONG sabe, de antemão, que a informação que ela está publicando é falsa, mas mesmo assim decide espalhar a mentira com o objetivo deliberado e malicioso de destruir a reputação do evento. É a manipulação consciente da verdade. Tá. E a segunda hipótese? A segunda hipótese é a culpa grave. Ela não exige a intenção direta de mentir, mas se configura por uma negligência absurda e grosseira na apuração dos fatos. Seria o caso de alguém publicar uma acusação gravíssima sem ter feito a mínima checagem prévia de informações que estariam facilmente acessíveis. Entendi. E, aplicando esses parâmetros bem estritos ao caso específico lá de Barretos, os ministros observaram que a discussão sobre o sofrimento animal em rodeios e o uso do sedem é um debate público, é um debate científico e legislativo que ainda está totalmente em aberto na sociedade. Sim, existem laudos divergentes para todo lado. Opiniões de especialistas de ambos os lados e vários projetos de lei em tramitação do Congresso. E a consequência prática desse raciocínio todo é que em um cenário de divergência científica e de debate social tão ativo, a ONG apenas exerceu o seu direito de adotar e divulgar uma das vertentes dessa discussão. Não houve a invenção de um fato irreal ali, nem negligência na checagem. A entidade defendeu o ponto de vista que, no final das contas, justifica a sua própria existência estatutária. Exato. E com base nisso, o STF julgou a ação de indenização improcedente, garantindo que o ativismo de direitos fundamentais possa ocorrer sem aquele medo constante de retaliação financeira, desde que mantenha a honestidade intelectual do debate. Avançando pelo conceito de riscos assumidos, sejam eles legais ou físicos, o nosso próximo e último tema julgado lida com uma categoria profissional que coloca a própria integridade em jogo todos os dias. Os vigilantes. Eles mesmos. O recurso extraordinário 1.368.225, vindo do Rio Grande do Sul, fixou a tese do tema 1.209.
E o ponto central em discussão é o direito à aposentadoria especial constitucional para os vigilantes privados, com base no exercício de atividade de risco. A realidade desses profissionais, para quem nos ouve e conhece a área, é bem dura. O vigilante trabalha uniformizado, muitas vezes portando arma de fogo com autorização da Polícia Federal, faz a segurança de agências bancárias, transporta altos valores e, indiscutivelmente, tem um alvo nas costas. Tem mesmo. No âmbito das relações de trabalho, que são regidas pela nossa CLT, essa exposição diária ao perigo é reconhecida como pagamento do adicional de periculosidade lá no contra-cheque. E a lógica de muitos advogados previdenciaristas que levaram o caso adiante era a seguinte: se o trabalhador recebe por periculosidade porque ele corre risco de vida, ele também deveria ter direito àquelas regras reduzidas da aposentadoria especial por atividade de risco que está lá no artigo 40 da Constituição. O raciocínio, olhando por cima, parece fazer bastante sentido. Parece coerente num primeiro olhar, mas a interpretação constitucional do STF caminha por outra trilha bem diferente. O tribunal barrou o reconhecimento desse direito. E a fundamentação principal está ancorada na literalidade e no sistema da Constituição. Explica melhor essa literalidade. Para que um servidor ou um trabalhador acesse a via excepcional da aposentadoria especial por risco inerente à atividade, ele precisa obrigatoriamente integrar as fileiras dos órgãos de segurança pública. Tá. O artigo 144 da Constituição traz um rol taxativo, ou seja, uma lista fechada, blindada de quem compõe essa força. Lá estão as polícias civis, militares, federal, penal e ferroviária. Os vigilantes da iniciativa privada, por óbvio, não figuram nessa lista. E a Corte utilizou um precedente mimi forte para embasar essa recusa agora. No julgamento do tema 1057, o Supremo já tinha decidido que sequer os guardas civis municipais, que são servidores públicos armados e fardados atuando nas ruas, possuem o direito constitucional automático a essa aposentadoria especial de risco. Justamente por não estarem listados no artigo 144. Exatamente. Então, se a regra foi aplicada de forma estrita para uma força de segurança do próprio Estado, a extensão desse benefício para profissionais de segurança regidos pelo regime privado e por contratos de prestação de serviços tornou-se juridicamente inviável sob essa mesma ótica. E é um princípio basilar do direito que a Corte precisou reafirmar nesse julgamento: a autonomia entre as esferas do direito do trabalho e do direito previdenciário. São coisas distintas. Muito distintas. O reconhecimento da periculosidade para fins de pagamento de um adicional salarial não gera, por arrastamento, a concessão da aposentadoria especial. O adicional trabalhista tem o objetivo de compensar financeiramente o risco diário enquanto a pessoa trabalha. Enquanto a aposentadoria especial é um benefício de exceção, né? Dentro de um complexo e deficitário sistema de seguridade social. Perfeito. O fato de portar uma arma e receber aquele adicional de 30% no salário não preenche os rigorosos requisitos da exposição contínua e inerente exigidos pela leitura restritiva do texto constitucional. É uma decisão que, assim, joga um balde de água fria em milhares de ações que tramitavam nos tribunais do país inteiro, mas que, por outro lado, pacifica uma questão que causava extrema insegurança jurídica e rombos atuariais imprevistos lá no INSS. Com certeza. Bom, caminhando agora para a nossa sessão de inovações normativas e recados finais, a gente tem um detalhe bem curioso sobre essa edição 1205. Diferente da maioria das publicações semanais, nesta quinzena nós não tivemos a inclusão de julgamentos das turmas do STF. Foi tudo plenário. Sim, o foco foi 100% em resoluções de peso do plenário, que foram justamente essas que a gente acabou de destrinchar aqui. E no ambiente ali da administração interna do tribunal, vale mencionar a edição da portaria GDG número 36. É um ato administrativo bem corriqueiro que atualiza a tabela de preços para a venda de publicações editadas pelo STF. Os livros, as coletâneas. Isso. E também atualiza os valores dos souvenirs vendidos lá nas dependências da Corte para quem vai visitar. Mas o grande destaque comunicacional dessa edição fica mesmo por conta de uma evolução no formato de divulgação dos julgamentos. Exato. É um amadurecimento do projeto plenário virtual em evidência. Para quem não lembra, lá no auge daquela adaptação pandêmica em 2020, o STF criou uma pequena sessão dentro dos informativos tradicionais, apenas para dar um holofote rápido nas pautas que estavam sendo julgadas no ambiente virtual. Que na época ainda gerava muita desconfiança da comunidade jurídica. Exatamente. 6 anos depois, o sucesso do formato fez com que ele ganhasse vida própria. O plenário virtual em evidência foi desmembrado e agora é um periódico semanal totalmente autônomo. Com identidade visual própria. Com identidade visual própria, linguagem direta e com a missão de focar quase exclusivamente nas ações de controle de constitucionalidade e recursos de repercussão geral. É mais uma ferramenta indispensável para quem nos ouve se manter atualizado. Esse movimento reflete uma política contínua de transparência ativa do Supremo. O tribunal entende que não basta publicar o acórdão de centenas de páginas meses depois do julgamento. É preciso traduzir e entregar a informação enquanto o debate ainda está aquecido, fortalecendo a segurança jurídica daqueles que dependem dessas regras para viver e investir no nosso país. Nossa, quando a gente recua um passo e olha para a fotografia completa dos julgamentos que cobrimos nesse mergulho de hoje, a onipresença da Constituição em todas as camadas sociais fica muito evidente. Sem dúvida. Nós vimos o Supremo proteger a engrenagem de defesa democrática ao manter a autonomia financeira da OAB bem longe de tetos genéricos. Presenciamos também a Corte fechando os ralos do dinheiro público, determinando que gratificações de desempenho só são pagas para quem de fato está lá na ativa, entregando resultados. Isso foi tratada como uma violação constitucional direta ao meio ambiente. E claro, na esfera das garantias individuais, vimos a demarcação de 2 limites cruciais, a blindagem das ONGs no exercício do boicote pacífico, afastando punições por debates em temas controversos, e o limite formal da Constituição na recusa de aposentadorias especiais para categorias que, embora arrisquem a vida, não compõem o rol taxativo das forças de segurança pública. Dominar a fundo cada uma dessas nuances afasta muito o amadorismo da prática diária.
Saber que a periculosidade trabalhista não garante aposentadoria especial previdenciária evita, por exemplo, que um advogado prometa ilusões para um cliente. Entender o peso da boa-fé e do dolo na liberdade de expressão muda completamente a forma como uma agência de comunicação planeja uma campanha. É o direito pulsando na prática. E para finalizar o nosso mergulho de hoje, com uma perspectiva que vai além do texto frio da lei, eu deixo uma provocação para a nossa audiência refletir. Diga lá. O STF traçou hoje linhas muito rígidas sobre o que é trabalho efetivo para o pagamento de bônus e o que é risco inerente, justificado por uma presença humana armada nas ruas. Conforme nós avançamos a passos largos para a integração da inteligência artificial e de sistemas autônomos no ambiente de trabalho... Onde a IA passará a analisar os processos do INSS no lugar do servidor? Exato. E onde robôs assumirão a segurança patrimonial noturna das empresas. A pergunta que fica é, como os tribunais da próxima década farão para separar e remunerar o que é um desempenho essencialmente humano do que é mera eficiência de máquina? O conceito constitucional de trabalho e risco está prestes a colidir de frente com a automação. Nossa, essa é daquelas questões que frita a cabeça e que rende horas de debate em uma mesa de bar, viu? O futuro da jurisprudência promete desafios impensáveis. Bem, nós vamos encerrar a análise de hoje por aqui. Foi excelente destrinchar essa edição 1205 com tamanha profundidade. Agradecemos a sintonia e a paciência de todo mundo que acompanhou a nossa conversa técnica até este minuto. Um grande abraço a todos que nos ouvem semanalmente, que a curiosidade intelectual permaneça sempre acesa. Nos vemos na próxima análise. Tchau, tchau, criaturas de Deus. Fiquem de olho na jurisprudência e até a próxima.